Vamos correr o microfone para ver. Cadê o Maurinho hoje? Não veio o Maurinho? Não veio hoje, não? Dercy. É. Então vamos. Peraí, o presidente disse que é curta. Tempestades purificam a vida. A vida só é possível através dos desafios. A vida só é possível quando você tem tanto o bom, não, quando você tem tanto o bom tempo quanto o mau tempo. Quando tem prazer e dor, quando tem inverno e verão, dia e noite, quando tem tristeza, tanto quanto felicidade. Desconforto, tanto quanto conforto. A vida passa entre essas duas polaridades. Movendo-se entre essas duas polaridades, você aprende a se equilibrar. Entre essas duas asas, você aprende a voar até a estrela mais distante. Feliz semana e muito equilíbrio nas tempestades. Obrigado. Vamos trabalhar. Agora, Derli, pode carregar aqui para nós, já que o Maurinho não veio hoje. Cadê o Maurinho? Começa aqui com o Zé Walter aqui, ó. Ele senta na frente justamente para ter prioridade. É para enxergar vocês. Oh. Pequenininho igual nós, hein? Não, é a vista minha que é pequena. Então vamos lá. MEI e DIRF. Não, vou dar uma informação. SF. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver. Zé Walter fez duas. Leandro. SF. Eu atropelei? O Geraldo agora? CFAP. Levantou comigo aqui. Olha o rally aqui. Eu já peguei Até aqui, o colega, meu amigo José Pereira. INSS. Seguro de desemprego. Não, hoje não tem. Djalma. Holding familiar. Distribuição de lucro para outra empresa de holding, né? Só um pouquinho. Desoneração da folha. Parece que ele fez uma. Repete de novo aqui. Distribuição de lucro para outra empresa. Seu nome? Nicanor. Nicanor. Nelson. Desoneração. Mais uma? Vamos lá. Glaucione, IN 1436. Herculano. Herculano? Isso. Remuneração da diretoria do sindical. Ficou por último, né? Só levantar. Mais um aí, acabou, né? Ixi. Meu papel hoje foi curto. Ganho de capital. Parece que já tem essa aqui, peraí. Tem. Vou pôr você junto com o Ronan aqui, pôr você na frente. Tá vendo? Os últimos serão os primeiros. Vamos começar aqui com o Zé Walter mesmo.
A informação, Zé Walter, MEI? Do meu é informação. Não é que eu gosto, não, mas é que eu estou tendo uns probleminhas. Quando nós vamos fazer a exclusão da empresa no MEI, certo? Por qualquer motivo, primeiro passo depois do desenquadramento, devemos ir na junta comercial para a junta comercial atualizar, porque senão a gente fica preso, não pode fazer nada na junta. Aí você vai com processo, aí vai demorado. Então é só uma informação que quando houver o desenquadramento, ir lá na junta que tudo vai caminhar mais fácil. Não, você vai na junta, aí a junta já vai providenciar a regularização de que aquele não está no MEI mais. Ela vai tirar a informação do MEI para colocar lá que ela já não é mais MEI. Não, é só ir lá e levar o desenquadramento e o enquadramento no Você vai no portal, faz o desenquadramento, depois pega o desenquadramento e leva na JUSEG, assim? Leva na JUSEG. Tá. Quem me explicou foi Suelen, lá do conselho, e ela falou assim, ó, então já que você está nessa situação, eu já vou providenciar, só que vai demorar, só lá para sexta-feira que vai resolver isso aí. Isso é bom. Então é uma informação que eu estou passando. Ok. A outra agora é uma pergunta, eu estou preocupado que até agora cliente nenhum meu recebeu o informativo para a DIRF. Eu gostaria de uma informação se essa DIRF nós vamos ter que capturar, como que é, alguém que possa me falar alguma coisa. Deixa o Leandro falar aqui, depois você leva com a Divina lá. Olha, se o cliente utilizar aquele selo, se você entrar no site da selo, tem lá como gerar DIF. Se você tiver o número do banco e o número do estabelecimento, se ele tirar um cupom, lá no finalzinho do cupom tem o número de estabelecimento, se não me engano são 10 dígitos. Você joga isso lá, o CNPJ, a razão social, sai o extrato da CL de 2013 todinho. Reedicar já é um pouquinho complicado, porque é só o empresário para gerar, porque tem que gerar uma senha. Esse ele não precisa. Aí o empresário tem que gerar e te mandar pelo e-mail, que seja. Não, vem um extrato imprimido igual da Cielo. DIF eu não importo, eu lanço mesmo, todos os bancos lá eu lanço, à mão. O rendimento tributável e o imposto retido. Ok. Ok, Divina. Ok, então. Não, deixa eu ver. Vou dar pergunta para ele, não. Vai. Pô. Banco. No Cielo, você tem que entrar no site do Cielo. Entra no site da Cielo, lá na metade da página tem gerar DIF, você clica lá, aí vai te pedir razão social, CNPJ, número do estabelecimento e código do banco, assim, Bradesco 237, entendeu? E razão social da empresa, pede para gerar. Põe aqueles caracterezinhos, põe para gerar, sai o extrato todinho da Cielo. Os outros são com senha, não tem como você gerar. Mas se ele tiver o Cielo, você já adianta, transmite, depois retifica. Depois que ele te mandar, retifica. Ok, segura o microfone aí, deixa o presidente falar um negócio. A Divina está discutindo comigo aí fora a respeito desse negócio da DIRF. Isso é muito velho, isso só dá trabalho para a gente, porque o banco já informa que a pessoa reteu dele e recolheu. Para que a gente informar aquilo, só dá trabalho, pega aquela ficha todinha e haja trabalho, né? Então, realmente, eu não sei como que ele vai fazer, certo? Porque eu acho que nacionalmente, como ele devia estar falando, fazer um trabalho nacional com todos os presidentes do sindicato e talvez até com esse negócio que vem tudo magnético, essa dívida deve acabar também. Se Deus quiser, vai acabar, né? Por causa do FD social. Do FD social. Então, aí fazer uma briga com o UFC social é para janeiro. O UFC social começa em janeiro. Agora, o FD social, janeiro. O F social, janeiro. Acontece que não saiu o aplicativo ainda. Então, ele pode até retroagir para 2014, pode ser que não precise mais disso. Então, quando a gente começou a sentir a dor na ferida aqui, então ele já acabou, certo? Então, Divina, se a gente for fazer isso, já passou do dia, certo? Seria para apresentar agora em 28 de fevereiro,
Então, muita gente já fez. Então, a nossa ideia que a Divina concorda plenamente com ela, a ideia de pleitear alguma coisa na justiça, já passou do dia. Então, pode ser que o E-Social acaba com isso. Microfone lá, Maurinho. Espera só um pouquinho. Espera aí. Eu disse da movimentação nacional sobre as multas da CEFIP, que o governo sentou em cima do processo e veio levianamente copiar. Claro que ele tem o direito de cobrar as multas, mas deixou passar 5 anos, porque o contador, ele não é preguiçoso, ele é o carinha que trabalha 14, 16 horas, ele é escravo, porque se ele fosse empregado, igual os outros falam, ele tinha salário, ele não tem. O que o Estado fez? Tirou sua responsabilidade social e estatal e transferiu para as empresas naturalmente é o contador que responde, que tem a capacitação de fazer todas as declarações. Eu disse o seguinte, que tem um movimento nacional que está cobrando as multas, e quem vai pagar é o responsável que deveria transmitir no tempo hábil, no tempo certo, que é a CEFIP até o dia 7, e não é que ele silenciou, não. Então, o que é que está acontecendo? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará quer fazer um movimento nacional, porque quem está cobrando é o Estado, porque o delegado da Receita Federal é cumpridor de obrigações e deveres. Ele só faz aquilo que a lei manda fazer. Então, os contadores que vão pagar essa multa estão querendo fazer um movimento nacional para que o governo, através do TCU, da sua representação, exima dessa multa e comece a cobrar a partir de fevereiro. Por quê? Antes, ele silenciou. É obrigado? Mas tem lei que deixa, ele deixou passar. Se ele tivesse olhado isso antes, tudo bem. Agora, quem vai sofrer são os contadores que não fazem, mas não é pouco que não fazem, não. E eles não fazem porque não quer. Inclusive a FENACOM, parece-me, tem a FENACOM não, FEComércio, tem São Paulo, tem outros estados. Aí eu estava querendo sugerir, para todos nós, unidos venceremos, sem preocupar se ele é relapso, se ele deixou de fazer, que agora não é o momento desse. Agora é o momento de mostrar a força que nós temos. Quem que mudou o Brasil? Não foi os garotos de cara pintada? Naquela época lá? Então, ou seja, quando a gente quer, move que muda. Eu estava sugerindo, é uma sugestão, e se a gente quiser, a gente faz. É isso que eu estava querendo sugerir. Fala, presidente. Bem, é outra problemática, você tem razão completamente, que o Estado, todo mundo ficou calado durante 5 anos, assim como aconteceu em 2012, ficou todo mundo caladinho e queria autuar. O sindicato fez mobilização junto com a federação e foi no delegado. Delegado, se fizer isso vai ser um caos. Agora, não sei, Divina, qual é o quantitativo que deixou de apresentar isso. Aí, porque naquele caso do Sim Nacional, era 95%. Estava naquela mesma vala. Nós vamos levantar aí eu vou mandar o e-mail para o pessoal, para aqueles que se achar prejudicados pela falta de presença da DIF, que comuniquem para a gente sentir o quantitativo disso aí, para a gente poder apresentar. Porque se a gente for lá, só meia dúzia ou 100 se apresentar nada, então esse 100 vai ter que pagar. Mas se for mais de 60%, mais de 50%, eu acho que é interessante. No caso do Sim Nacional, representava mais de 90%. Aí nós tivemos uma providência. Agora, eu estou com receio ainda agora. Depois de tudo que ele fez, Divina, de tudo que ele falou, me taxaram até por fora de vamos supor, eu estou fazendo, como que chama o negócio que ele falou? Pressão. Não, terrorismo. Eu estava fazendo terrorismo, eu sou terrorista, certo? Porque eu falei, gente, vocês têm que fazer a contabilidade referente a 2013. E se não fizer, a partir de março, ele pode fiscalizar. Eu pergunto, isso é terrorismo? Quanto tempo nós avisamos isso? Aí estão falando que eu estou fazendo terrorismo. Então, se isso é terrorismo, então eu estou fazendo terrorismo. Então, eu estou avisando. Então, avisamos tanto. Agora, quanto aquele caso que eu volto atrás dos 50%, consigo ganhar. Mas já pensou que a maioria não fez isso?
e eles vinham autuar. Com que cara que eu vou chegar no Estado novamente? O Estado não autua esses coitados não, certo? Porque eles já pecaram uma vez, vão pegar outra vez e pegar outra vez, né? Como que eu vou fazer, gente? Não tem jeito de eu ir aquela ovelha que eu peguei ela lá e ela fugiu novamente, então eu não posso mais ir atrás dessa ovelha mais. Então, nesse caso da Divina, nós vamos levantar o capitativo. Faz um inquérito, licença um pouquinho, Veraldo. Tá. Deixa eu fazer uma intervenção na sua fala. Se eu fosse representante do sindicato, ou os representantes, eu acho que o sindicato dos contabilistas é parabenizado, ele é avançado, ele é de vanguarda, todos os problemas que acontecem, vocês vão em frente e faz alterar a instrução normativa, que é uma lei difícil de mudar, vocês, todos nós somos testemunha, vocês foram lá com todas as entidades, que não pode ser só um. Tem a GPE, tem a Associação dos Peritos, tem o Conselho Regional, tem o Conselho Federal. O que acontece? Vocês uniram, lembram-se quando vocês uniram, vocês moveram as montanhas? Lembra que vocês fizeram coisa que ninguém foi feito? Só que, às vezes as pessoas você acha que não veem, mas nós vemos, nós temos esse olhar, nós vemos isso, eu pelo menos vi, e muitas pessoas veem. O que eu quero dizer? Faz uma enquete aí, coloca... Vocês estão sendo prejudicados com multa da CEFIP? Sim ou não? Põe o e-mail, vota, faz a votação. Aí, e o Conselho também. Porque só uma entidade... Não, tem várias entidades de representação das empresas de contabilidade, dos peritos, daqueles que estão sendo prejudicados. É uma ideia, porque eu tive mais ou menos umas 40 ligações hoje. O que é que estava acontecendo? Porque eu sou conselheira e eu tenho um laço de amizade muito grande devido ao meu trabalho, que eu tenho do certificado digital. Então, as pessoas me ligaram, várias. Se quiser, eu posso dar e-mail e nomes. Aqui eu não vou dar, por questão de ética, eu não posso falar. Mas... eu fiquei assustada, muito assustada. Faça o seguinte, Divina, fala por mim. Me manda o e-mail do projetozinho seu, vai escrever a enquete sua, e imediatamente eu peço para o Hélio mandar para o nosso eu acho assim, se o Fábio pudesse fazer em nome do sindicato, deixasse no site do sindicato, viu, Fábio? Não sei se você pode, é um favor que eu estou te pedindo, colocarem assim, contadores que está sendo prejudicado e serão aqueles que entregaram a CEFIP atrasada, vote nessa enquete. Devemos ou não representar, requerer, fazer qualquer coisa semelhante para eximir das multas. Se o Estado, no mínimo, pode fazer, lembra daquela multa milionária de R$5 mil, que foram as nossas entidades que pediram, que representaram, que movimentaram? Se a gente calar, quem cala consente. Se movimentar, alguma coisa acontece. Não queremos zero, não. Digamos que uma multa é uma multa... Não, educativa. Hã? Uma educativa, né? Exatamente, educativo, punitivo, não de alto valor igual essa daí. Você fala assim, não, digamos que vão multar um certo ano, ou seja, multar a partir de fevereiro de 2014, tudo é possível naquele que crê. E eu creio que há mudança, sim. Ok, passa para o Leandro ali, vamos ver se ele continua com a pauta dele. SF. É o seguinte, eu dei uma ligada lá que eu tenho uma empresa que já emite o SF e já é credenciada há muito tempo na nota fiscal eletrônica. E ela vai emitindo, fazendo levantamento até 95% tranquilo, ela emite para contribuinte CMS. Aí eu liguei lá no Cefaz, se não me engano foi com o Romeu, não sei se é esse nome mesmo, Romeu, o fiscal lá. Aí eu questionei ele sobre tanto o comunicado como o decreto. O que ele me falou, eu perguntei para ele se eu estava dispensado de fazer o formulário de dispensa. Ele falou, olha, você pode entrar direto e pedir a cessação do equipamento. Direto para pedir a cessação. Só que eu leio aquele decreto e aquele como comunicado a gente sabe que não tem força de lei, está lá no acesso restrito dos contadores, mas não tem força de lei. E eu leio aquele decreto e ele dá dualidade ali. E me parece que no anexo 11 do SF ainda não tem esse 167B lá. Não sei se agora já está, parece que não tem. Então, assim, antes de emitir a opinião para os empresários, para dizer assim, cessa o equipamento, não precisa acessar. E outra coisa que foi levantado também é a questão dos supermercados. Como é que o supermercado vai fazer? Como é que o supermercado vai fazer? Ele vai emitir a nota fiscal para cada pessoa que passar naquela fila? Então, assim, antes da gente emitir a opinião e dizer para o empresário, pode cessar seus equipamentos tudinho,
para a gente formular uma opinião sem correr risco de auto de infração, porque o recuperar já está bem pertinho, os autos de infração começam a chegar. Deixa o presidente responder. Ô, Leandro, eu acho que quem falou mais a respeito disso foi o Otávio. Nenhum momento eu escutei, você que tenha falado, mas não escutei, eu também não falei. Nenhum momento ele falou cesse. Nenhum momento. Ele falou assim: você emitiu nossa escola eletrônica, emitiu. Desnecessário você emitir o CF. E vai lá, se tem o ECF, vai lá e zera ele. Agora, quanto ao requerimento, se você requer fazer o requerimento, e esse pessoal que está no Estado aceitar o requerimento, é porque ele deu validade no seu pedido e esse pedido está legal. Ninguém poderá te autuar. Mas em um momento eu acho que o Otávio falou para que você Everaldo, você não está entendendo, não. Peraí. Induz o cliente a fazer essa sanção. Não, peraí, eu não disse que o Otávio disse, não. Inclusive... Não, estou falando que ele disse, o que eu escutei por aí. Antes de você contestar, deixa o Fábio falar. Só para ratificar as colocações do Leandro. Você está questionando que se eu, como empresário, resolver fazer a cessação, a lei não contempla ainda, não é isso? Por exemplo, meu caso prático. O meu cliente, ele já vem fazendo isso há muito tempo que eu orientei. Ele tira a redução zerada, porque a emissão de nota fiscal eletrônica dele está sendo praticamente só para contribuir no ICMS. Então, mas ele tira a redução zerada dele todo dia. E, pelo que eu leio no decreto, ele não me deixa claro isso aí. Eu quero saber o seguinte: não tira mais nem redução zerada. Não precisa mais nem tirar a redução zerada, cessa o equipamento igual o Romeu falou lá para mim, que eu não preciso nem fazer o formulário de despesa com base nos 95% da receita bruta. Você pode vir para cá e cessar direto o equipamento. Tá. Bem, se seu cliente tem interesse de parar de usar o ECF. Tá, porque as máquinas dão muito defeito e gera custo demais. Não, o que eu questionei há pouco na diretoria. O comunicado que saiu da Cefaz não contempla a situação das pessoas que têm o ECF e manifestam o interesse de fazer a cessação, parar de usar. Né? Embora o Otávio, o Eli colocou com propriedade que não é um bom negócio para algumas atividades. Tudo bem. Mas se tem alguém interessado, a Secretaria da Fazenda tem que criar uma instrução normativa, claro que precisa de um decreto. Né? Porque lá no artigo 121 do anexo 11, fala as situações que você tem que fazer a cessação, e lá não contempla o uso de nota fiscal eletrônica. Então, a Secretaria da Fazenda, o Bailão, o Wellington, como é o nome do chefe lá? O Wellington, né? Estão aceitando antes de ter a norma. Ou seja, hoje mesmo foi um contador lá, ele manda preencher o apêndice 7 do anexo 11, que é o pedido de cessação. Você faz o pedido de cessação, entra com o protocolo, né? Tem todo o processo lá e eles aceitam. Só que até o momento não tem uma norma. Inclusive, eles estão falando que estão providenciando. Só que isso tem uma alteração por decreto. Né? Isso tem que ser feito, passar pela Casa Civil, passar pela, se eu não me engano, é a Assembleia. Né? Então, vai demorar um pouquinho. Mas, paliativamente, quem quer, eles já estão fazendo, antes de sair a norma. Qual é a orientação do Bailão, deles lá? É que você preenche o anexo, o apêndice 7, que é o pedido de cessação, leva o equipamento para a empresa que faz a lacração, né? E ela fornece o documento e você dá a entrada na Secretaria da Fazenda. Mais ou menos assim. Mas que realmente o Leandro está certo, não tem ainda nada no decreto. Precisa que seja contemplado lá no artigo 121 essa forma, que lá no artigo 121 ele discrimina quais são as situações que eu posso pedir o lacramento. A cessação, quer dizer. E lá não contempla ainda o decreto. Então tem que ser feito isso aí. Mas paliativamente eles já estão aceitando, antes da norma. Então, duas alternativas. Ou você já faz antes do decreto ser mudado, ou você continua tirando zerado. Abandonar é que eu acho que é fria. Deixa eu fazer uma complementação. Boa noite. Quando nós protocolamos pedido de dispensa de uso de ECF, se atingiu 95%, como você já se propôs a fazer, a sua empresa faz, atinge esse limite, e você tem o ECF, você está pedindo dispensa de uso de ECF, não está? Se eles aprovarem, você pode cessar o ECF. Concorda comigo? Se não atingiu o índice de 80% e os índices de 95%, então você pede lá para dispensa de uso de ECF, não é verdade? Se você está usando e ele te dá dispensa de uso de ECF, cessa o ECF. Aquilo que eu falei na reunião anterior, gente. Olha o empreendimento de vocês. Drogarias, supermercado,
lanchonete, papelaria, padaria. Compensa o cara emitir nota fiscal? Para aí. Cartão de crédito, gente. Operações de cartão de débito, cartão de crédito. O que nós falamos aqui, e eu volto novamente a reafirmar, ser bem incisivo nisso. Emite nota fiscal eletrônica, você tem a faculdade de estar dispensado da emissão do emissor de cupom fiscal. Você hoje, depende do segmento que você trabalha hoje, você vai dentro de uma empresa, o cara já chega, já pega a mercadoria e já vai embora. Fala, me dá seu CPF. Ele deixa a mercadoria em cima do balcão e vai embora. Quando você pede para fazer isso. E o cupom fiscal ainda não está solicitando a identificação do destinatário. Mas lá na frente, quando vier a nota fiscal de consumidor eletrônica, nós temos que nos adaptarmos. Tá certo? Então vamos lá. A norma, segundo o Wellington, eu tive uma conversa com ele quarta-feira da semana passada, coloquei esses pontos, queria que trouxesse ele aqui, ele falou que o comunicado é bem claro. É com relação à dispensa, de você fazer o requerimento da dispensa do uso ECF. Se você emite nota fiscal, não precisa de você ir lá. Você quer acessar o uso? Sim. Você tem nota fiscal eletrônica? Sim. Então, se é conveniente para a sua empresa acessar o uso do ECF? Sim, para mim é. Tudo bem, então você vai lá e acessa. Tá? É um equipamento caro, R$4.000, vai ficar encostado lá, entendeu? E as suas operações com cartão de crédito? Eu até conversei com o Zé Walter. Analise a sua empresa, veja a situação da sua empresa. Primeiro, antes de você fizer um procedimento desse. Nós, como entidade dos sindicatos contabilistas, vou deixar bem firme isso daqui, nós não estamos orientando nenhuma empresa, orientando nenhum contador, que são aqui do sindicato, a pedir o seu empresário para fazer isso. Porque você tem operações com cartão de crédito e cartão de débito. Essa é uma questão. Tá? Agora, haja de conformidade com o segmento que você está trabalhando. Se é conveniente ou não, gente. Se for, vai para a dispensa. Se não for, continua com a máquina. Agora, eu vou parar, vou desligar a máquina de cupom fiscal. Você não pode fazer isso. Com mais de 15 dias, com essa máquina parada, você tem que fazer a substituição dela. Então, você não pode desligar a máquina. Ela tem que ficar ligada. Né? Ah, vai gastar energia, vai gastar papel. É um procedimento que você, contador, e você, empresário, que vai avaliar essa questão. Ok. Vai falar Só mais? uma complementação. Bem, se o caso do Leandro está previsto na legislação, que é a questão do percentual, lá no artigo 121 fala: o contribuinte deve solicitar a cessação do uso de equipamento de ECF à agência fazendária que tiver vinculado, mediante o preenchimento do formulário do pedido de uso e de cessação de uso do ECF, constante no apêndice 7, indicando tratar-se de cessação de uso, especialmente quando, aí o caso do seu Leandro vai cair aqui no inciso 7, quando enquadrar-se nos casos de dispensa de uso do ECF, hipótese em que o contribuinte, concomitantemente ao pedido de dispensa de uso do ECF, solicite pedido de cessação. Então, aqui você já está amparado para pedir pedido de cessação, caso queira e não observe as colocações do doutor Otávio. Na realidade, sim. É o seguinte, o governo sensibilizou com quem está querendo fazer o investimento, está precisando de fazer o investimento. Aí ele criou uma situação para aquele que já tem emissão de nota fiscal eletrônica, não precisa fazer o investimento. Você que tem um investimento, você fica inventando, pedir cessação, fazer outra coisa, mantém como está o funcionamento. Aí. É, simplesmente. Agora você está buscando problema para você, para buscar cessação de uma coisa que não está pedindo, não está exigindo. Pois é, e a máquina vai ficar encostada? Então, o governo sensibilizou para quem é aqueles futuros investidores que têm que desembolsar R$4.000 para comprar uma máquina nova. Esse sim, tá? Se ele tiver já pedido nota fiscal eletrônica o ano passado, ele goza do benefício. Agora não. Nenhuma despesa ele vai ter se ele continuar com a máquina em atividade. Ok, vamos aqui com o Ronan aqui, Capital Social. Boa noite, colegas. Boa noite.
Antes da minha pauta, eu quero divulgar aqui a nota do colega Dirceu. Ele divulga aqui, vaga, Departamento Legalização, Constituição, Alteração e Baixa de Empresas. Salário R$ 1.500, mais benefícios. Telefone internautas 32 18 34 81. Ana Paula. Colegas, é o seguinte, o artigo 1082 do Código Civil, ele nos dá a oportunidade de reduzir o capital social em duas hipóteses. Primeira, quando é excessivo ao seu objeto social. Segundo, quando há perda excessiva por danos eventuais, natureza, a empresa reduziu, tudo bem. Elenca-se essas duas possibilidades. Quando diz que a empresa pode se reduzir o capital social por ser excessivo ao seu objeto, aí eu pergunto aos senhores, esta é a minha pergunta. Existem algumas franquias no mercado de prestação de serviços que, para o desempenho de sua atividade, não há necessidade que esse capital seja superior a R$50 mil, mas são comercializadas no mercado em torno de R$701 milhão. Os empresários que as têm, ele a conseguiu por um benefício do governo, alguma coisa. Não precisa de capital, disponibilidade financeira. A lei diz, nós entendemos que é o capital social. O capital social é aquelas condições em que o empresário se dispõe para desempenhar aquela atividade. Então tá, esta empresa, ela não precisa de capital de giro, não precisa de nada, que R$50 mil ela pode ser desenvolvida. Mas são comercializadas em torno de 700 mil, 800 mil, 900 mil. Hoje o empresário me ligou, eu estou adquirindo esta empresa por, o caso dele, R$800 mil. O capital social da empresa registrada na junta, lá no tempo passado foi registrado o capital social de R$10 mil. Ela não tem distribuição de lucro, tem nada. Eu pergunto, quem está adquirindo tem caixa para fazer aquele pagamento? Bom, R$800 mil o capital social da empresa, sendo que para o seu desempenho não haveria necessidade desse dinheiro. Aí eu disse para ele, olha, você, onde é que entra o porquê de se colocar esse capital no valor de R$800 mil? Amanhã, em você comercializar estas cotas, ou a empresa, você não vai vender por menos de R$800 mil, você vai vendê-la por R$1 milhão. Se você simplesmente fizer a alteração contratual, que o capital está hoje aí R$20 mil, você está dizendo que esta empresa é R$20 mil. Eu pergunto, como os senhores entenderam, como proceder desta maneira? Se lá no capital social da empresa está R$20 mil, como se coloca isso lá na pessoa física, as cotas dessa empresa? Entenderam a pergunta? Tudo bem, a palavra com vocês. Fala, presidente. Quer falar primeiro, Divina, não? Divina. Divina. O Rally quer falar, então. Deixa eu falar primeiro. Fala aqui. Na minha opinião, essa empresa tem que ter o capital dos R$800 mil, porque senão vai gerar um ganho de capital muito grande quando ele se desfizer dela, ou de alguma maneira houver uma transferência qualquer dessa empresa. Fala, presidente. Bem, desnecessário, porque ele que formou esse bem. O McDonald's, ela foi trabalhando e formou um patrimônio, certo? Uma coisa que é mensurada quando vender. Enquanto eu não vender isso, eu não sei mensurar quanto que vale. Eu só sei mensurar quanto que vale no dia que eu vender esse fundo de comércio, que é um fundo de comércio, esse patrimônio. Então, ele, para continuar com a atividade dele, nesse caso específico, ele não precisa do capital de 50 mil. Ele gera com capital de 20, certo? Ele gera com capital de 10. Então, ele pode sim diminuir o capital social, e não significa dizer que esse valor dessa franquia que ele vai vender
ele vai vender o capital não. Então, no dia que ele for vender a franquia, é claro que ele vai pagar a câmbio capital. Agora, aquele que comprar, sim, quando alguém comprar essa franquia, ela vai colocar ela com capital, porque ele não representa o dinheiro, não. Ele representa o capital que representa, porque ele pagou. Então, ele mensurou, eu paguei essa franquia. Aí, ele coloca lá bem intangível e vai colocar como patrimônio. Aí ele pagou, é o patrimônio líquido dele, relacionado com franquia, patrimônio. Pode ser que ele tenha até zero de banco, não tem nada do banco, não tem nada, ele não tem bem, não tem nada. Ele só possui a franquia e o capital dele, é mensurado dessa maneira. Então, no dia que ele vai ficar com essa franquia, e ele pode até movimentar, no dia que ele vender, se ele vender por 800, ele não vai pagar nada, ele só pegou o capital de volta. É dessa maneira que funciona, é intangível. Só para complementar aqui, ao alterar o capital social, ele pagou-se os 800 mil reais em moeda corrente. Ele vai, então, alterar a empresa, dizer o capital social de 20 mil reais. Altera-se para, digamos, 800 mil reais. 780 mil reais, integralizado em moeda corrente deste país, é para aquisição da empresa, por aí a redação. Deixa eu só comentar um negócio. Não, eu discordo. Espera só um pouquinho. Discordo. Porque, na realidade, existe uma negociação entre pessoas físicas. Um tem um capital de 50 mil reais que está avaliado em 800 mil. E o outro, pessoa física, está comprando uma empresa com capital de 50 mil, mas está pagando 800 mil. Então, você não pode fazer aumento de capital com esse montante, porque esse valor você está pagando para uma pessoa física e não integralizando ele no caixa e nem no banco da empresa. Então, corta por aí. O que vai acontecer? Você vai ter 50 mil cotas de capital de uma empresa na sua declaração pessoa física, valendo 800 mil reais. Quando você tem um patrimônio, ele vai ser um patrimônio na sua pessoa física e não da pessoa jurídica. Então, quando você vender esse capital, ele vai ser 50 mil reais, mas ele está na sua declaração declarado uma aquisição de 800 mil. Então, se você vendê-lo por 1 milhão, você vai ter um ganho de capital de 200. Mas se você vendê-lo abaixo dos 800, você não vai ter ganho de capital, vai estar prejuízo. E aí o aumento de capital na empresa, você vai fazer com outro dinheiro, um outro numerário que você vai desembolsar para aplicar na empresa. Deixa eu perguntar aqui, então, senhores. Tudo bem, eu vou fazer a alteração contratual, digamos, o capital dessa empresa, ele está lá primitivo, 50 mil reais. Altera as 50 cotas de 1 mil reais, passando para mim. Quando eu for fazer a minha declaração de imposto de renda de pessoa física, eu preciso colocar aquelas cotas que eu tenho lá na empresa. Mas lá no contrato social, ela está por 50 mil. Como que eu vou colocar na minha pessoa física 800 mil reais? Porque você tem um contrato particular que você pagou, um comprovante que você recolheu, desembolsou e pagou para o cidadão. Não tem nada a ver um negócio da pessoa física com a pessoa jurídica, não. Tem não. Deixa o Fábio ali que ele está na frente. Primeiro eu queria entender, está se querendo aumentar o capital ou reduzir o capital? Não, não é que... Fábio, é o seguinte, ele pagou na empresa, que tem lá no contrato social, o valor do capital social, 50 mil reais, mas ele pagou 800 mil reais pela empresa. E ele tem caixa comprobatório desses 800 mil reais. Eu entendo aí que essa operação chama-se goodwill. Ele está comprando uma marca. Certo? É goodwill isso aí. É um tratamento mais aprofundado. É o fundo de... É o antigo fundo de comércio. Mais ou menos por aí. Então, não tem nada a ver com sócio. É um tratamento de goodwill. Ganho da marca. É um bem intangível. É um tratamento de pagamento de goodwill. Doutora Divina, você concorda? E olha bem, gente. O capital é representado por esse fundo de comércio. Eu tenho fundo de comércio, 800, meu capital 800, não tem problema nenhum. Agora, já pensou, o cara pagou lá, e não vou colocar na minha declaração, na minha pessoa física, não, pessoa jurídica, não. É uma burrice muito grande, né?
Sumiu assim para lá? Não, ele tem que colocar como um bem intangível. Agora, ele mensurou que ele pagou os 800, aí eu coloco bem intangível, pronto, full estoque, pronto. E representar pelo capital. Pronto, gente. Só que não tem valor monetário em termos de... Não, ele pagou. Eu falo... Ele pagou. Não, pois é, só que ele vai para um ativo, se quiser contabilizar depois, intangível. um ativo intangível, que não vai representar, numerar no caixa nem no banco. Não, vai não, ué. Porque é negócio de pessoa física, pessoa física. Valor intangível. No caso da pessoa que já tem empresa, aí não. E essa empresa valorizou de tal maneira que hoje vale 800 mil reais, automaticamente ele vai pagar um ganho de capital pela venda dessa empresa por 800 mil. Isso não tem que ver. Agora, quem está comprando, não tem por que ele colocar um capital de menos 800 mil, igual o Everaldo falou, o bem intangível de 750 mil reais e o capital de 50 mil reais, porque na realidade o capital que ele está investindo é 800 mil reais. Então, Raul, você está dizendo que não tem por que ele colocar o capital inferior a 800 mil. Exatamente. Ele deve colocar os 800 mil. Ele tem que colocar os 800 mil. O capital, lá na junta comercial. Então, ele vai terá um aumento do capital social hoje, 12,50. Vai aumentar. Exatamente. Passando para 800 mil reais. Para 800 mil reais. Ou então 800 mil reais, porque os 800 mil está cobertando os 50 mil já existente. Então, esse capital será alterado para 800 mil reais. Exatamente. E a redação que eu vou dar lá, na junta comercial? A redação é exatamente pelo fundo de comércio. Pelo fundo de comércio que ele está pagando. Agora, a pessoa que recebeu isso, que é a pessoa física da outra empresa que vendeu, isso sim vai pagar ganho de capital. Não, esse está fora. Eu quero só quem está comprando, sabe? Eli. Oi. Olha aqui, ó. O goodwill é definido como sendo fundo de comércio, bens intangíveis. Ou ágil também. Tais como bom relacionamento com os clientes, moral elevado. O que você está pagando é isso aqui, ó. Bons conceitos, meios empresariais, boa localização, boa marca. Entretanto, o conceito de goodwill vai além de bom relacionamento comercial. O goodwill pode ser definido como um lucro anormal. Esse aqui vai lá para o intangível, não tem nada a ver com capital, não. Correto, ele vai... Não, mas para você contabilizá-lo, a contrapartida é o intangível. Capital aumenta. E vai. Não, agora, você deliberou para aumentar o capital, você está vendendo um bem. A venda do bem não aumenta o capital. O cara que está comprando vai para o intangível. O cara que vendeu vai tributar na pessoa física dele. Mas não tem nada a ver com aumento de capital, não. Calma aí, o fato está dizendo o seguinte: ele está dizendo que quem está comprando não deve aumentar o capital social da empresa. Ele está dizendo que não deve. E a maioria aqui está dizendo que deve aumentar o capital social. Vamos clarear isso aí. Na realidade, no meu entendimento, você só aumenta o capital se você tiver interesse de aumentar o patrimônio da contabilidade. Entendeu? Demonstrar aquilo. Porque isso pode ficar na pessoa física. Porque foi um negócio de pessoa física. Pode. Pois é, mas deixa eu ver aqui. Pode. Colegas, está bem confuso aqui. Olha o seguinte: como que eu vou colocar na pessoa física um valor que está diferente do registrado lá na junta comercial? Se lá na junta diz que eu tenho 50 reais, se eu tenho 50 cotas do valor de 50 mil reais, como que eu coloco lá na minha empresa? 50 mil cotas. 50 mil cotas, as ações hoje, você compra ação de todo quanto é preço. Você compra ação de um, de dois. Deixa. Espera só um pouquinho. Deixa o Marcelino. Primeira coisa, está comprando é a pessoa física ou a pessoa jurídica que está comprando? Pessoa física está comprando a empresa. Pessoa física está comprando. Então, quer dizer, ela está comprando, aquilo ela vai lançar na declaração de renda dela, da pessoa física dela, não tem outra maneira. Quer dizer, ela vai lançar o capital que ela comprou e vai lançar aquilo que ela pagou também na sua declaração de renda. Como é que ela vai? Senão não tem outra maneira. Não. Então, a pessoa jurídica não vai contabilizar nada disso. É ela que vai contabilizar isso. Porque ela comprou. Ela que tem o direito, né? Ela comprou o direito. Agora, se a pessoa jurídica comprar, justamente, aí vai ter que lançar lá no intangível. Porque ela comprou, a pessoa jurídica comprou. Ela comprou aquela marca, pode ser o sistema goodwill, como o menino está falando, mas aí vai lançar na pessoa jurídica, porque ela comprou.
Mas se é física, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem. Então, lá eu coloco na minha pessoa física, na época do imposto de renda, vou colocar lá, digamos, 50 mil cotas adquirido da empresa, coital, pelo valor de 800 mil reais, lá na pessoa física. Mas o contrato social vai ficar um capital social de 50 mil reais. É isso aí? É isso aí. Tudo bem. Peraí, calma. Gente, a negociação é feita entre pessoa física. Olha bem, gente. Essa é a pessoa que está comprando, ele é diferente da sociedade. É outra pessoa que está comprando? Diferente. Ele pagou para a pessoa física. Então, na declaração de imposto de renda, pode até fazer isso. Mas é burrice aguda. É burrice aguda, gente. Peraí, ó. Olha, se eu comprei isso e eu não tenho meu patrimônio de 700, é doidura, gente. Aí eu chegava a colocar na declaração: direito de fundos de estoque da empresa tal. Aí o capital dela, 50 mil, direito de fundo de estoque na empresa tal, que tem que relacionar a empresa com o direito meu. Certo? Aí, o que vai acontecer? Aí ele coloca lá a pessoa física e o outro sócio, ele continua a empresa dele, pode até fazer isso, mas eu acho que é doidura. Por que ele não coloca lá o capital já e o capital de 600? Mesma coisa, gente. Fala no microfone. Não entra dinheiro, aí. Não vai Quem entrar, recebeu o dinheiro foi quem vendeu. Você vai debitar intangível, acreditar o quê? Não, peraí. Na realidade, social, gente. Na realidade é aquilo que eu comentei. Você transferir esse patrimônio para o intangível, ele é opcional. Sim. Se você quiser que fique registrado na sua empresa esse intangível, faça-se o lançamento. E ao invés de falar que 50 mil cotas custou 800 mil reais, fala fundo de comércio, ou goodwill, tal. Então, na pessoa física dele, Ronan, o capital que ele comprou foi 50 mil. Coloca capital da empresa 50 mil, lá no patrimônio. E vai colocar também, eu paguei para isso, vou colocar na declaração, direito do fundo de comércio na empresa tal, CNPJ tal, 800 mil. Aí coloca lá na declaração de empresa de vida, mas eu acho que é doidura. Sabe por quê? Porque esse capital que ele coloca lá, olha, gente, então quando eu coloco o capital na pessoa, esse 80 mil, esse 800 mil, ele não vai gerar, vamos supor, juro de capital, é prejuízo para ele vai ficar parado lá. Sendo que no outro caso, ele vai gerar juros, ele pode receber juros de capital, porque ele pagou, ele investiu 800 mil. Ele vai levar prejuízo, gente. Se for lucro real, né? Se for lucro real, partir para ganho de lucro. Não, é o direito dele receber juros de capital, gente. Juros de capital, mas para efeito de imposto de renda, seria no lucro real. Mas ele recebe. O bem dele vai aumentando. Vai. O sócio remanescente fica na marrequinha dele lá. Não. Sim, senhor. O sócio remanescente é o sócio que comprou, vai entrar. O sócio saiu. É só um sócio. É uma empresa. 2 sócios. Então, os dois têm 25, venderam então, por 800. Ainda. Então ele coloca no capital que ganho para ele para os dois, gente. Não é diferença dos dois, não. Os dois são iguais. Certo? Ele vai ganhar o quê? Rendimento, certo? Juro de capital próprio, certo? Bora. Não. Divina, quer falar alguma coisa? Quer? Eu vou deixar. Eu quero dizer o seguinte: quando você extingue uma empresa, o que você faz? Faz a devolução na declaração de imposto de renda, da baixa lá no capital social, não é assim? Quando você vende empresa, não é diferente. Ele está vendendo uma carteira de cliente, ele está vendendo uma marca, é uma mercadoria intangível, como o Fábio falou. Capital não tem nada a ver com a valoração das cotas das suas ações. Tem hora que a bolsa está lá em cima, suas ações valem bem. Tem hora que ela vai lá embaixo, vale baixinho. Então, isso que existe os prejuízos nos ágios e nos deságios. Se houve ágio, muito bem, quem vai ser tributado é o ágio. Essa pessoa que entrou, ela está pagando um dinheiro
que vai para o caixa da empresa e que vai para a caixa de quem investiu. O investidor tem o direito da valoração das suas cotas, das suas ações. Capital, quem entrar, é que vai pôr R$ 2, R$ 3, 20, 30, de acordo que ele achar com o relacionamento que ele tem no comércio. Se ele trabalha com importação, ele não pode pôr menos de 50 mil. Ele vai pôr de 200, 300 mil. De acordo com que ele vai relacionando o comércio, que vai verificar se é um capital alto, se é um capital baixo. Se ele vai trabalhar em varejo, uma coisa simples, ele não vai querer pôr um capital alto para quê? Okay. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Olha na legislação que pede assim. Ok, fala. Divina e o seu Eli. Nós fomos lá, eu e o Miná compramos a empresa lá. Aí, nós não vamos deixar o capital merrequinha, deixar aquele balanço em merrequinha lá, deixa lá. E nós vamos na pessoa física, eu tenho lá na pessoa jurídica, que ela tem um capital de 200 mil, tem um patrimônio o ativo lá de 50 mil, tá, belezinha. Aí, e lá na declaração de imposto de renda, eu tenho 800 mil direitos de fundo de comércio. Alguém pega esse balanço seu, ele vai olhar qual é o valor das cotas dele? Não vai. Então ela está mensurada na hora. Então quando eu coloquei 700, poxa vida, ele tem 700 e ele valorou, ele está lá no intangível 700. O que é 700? É o valor que eu paguei para essa franquia, esse fundo de estoque, esse goodwill que está lá. Ela tem muito mais valor de você colocar na pessoa jurídica do que eu deixar na pessoa física, gente. Ora. Ô meu filho, se você contabilizar como intangível lá na pessoa jurídica, ela vai para a pessoa física, a mesma coisa. Vai. Ué. E daí? Mas eu tenho que falar o patrimônio, cara. Tudo bem, Everaldo, só que não é uma obrigatoriedade. Você faz... Mas é uma obrigatória, mas quase uma imposição, gente. Não é bem assim. Vamos, é inconveniente. Vamos. Pois é. Vamos ali com o Walter ali, o dele é outra, é uma pauta... É de lucro aqui para reserva. Deixa eu colocar mais simples, né? Vamos dizer assim, o negócio está meio tumultuado, mas a minha dúvida é muito simples. Pessoa física, onde o cliente tem um único bem imóvel, um lote, e vendeu isso a um valor bem diferente do custo histórico. Exemplo, o custo histórico 10 mil, vendeu por 120 mil. A minha dúvida, ele adquiriu dentro desse ano da venda um outro imóvel, o qual não escriturou, mas fez um contrato e registrou no cartório. A DIMOB da imobiliária vai denunciar esse cliente, a questão da venda do único imóvel. Vocês veem que poderia estar buscando a isenção do ganho de capital ou tributa-se 15% da diferença de 10 para 120? É o único imóvel que ele tinha? É, um lote. Lote. Até 440 mil está isento do ganho de capital. Peraí. Não, dentro do mesmo ano, Fábio, eu conheço essa parte aí. Só que ele adquiriu um outro imóvel residencial, um lote, só que a prestação só em contrato e pagou algumas prestações. A dúvida é nesse aquisição dentro do ano. Deixa o Ronaldo. Diga assim, ele vendeu o imóvel em março. Comprou o outro só depois de março? É dentro do mesmo ano. Não, pois é, a pergunta é assim, ele tinha um imóvel, menos de 440 mil, o único imóvel, vamos dizer que em março. Ele vendeu e comprou o outro só em agosto. Posterior, vamos falar assim, ele tinha um imóvel no exercício de 2013 certo. E adquiriu um outro imóvel à prestação pelo contrato que a imobiliária na DIMOB leva ao conhecimento da Receita Federal. E agora ele vendeu esse imóvel em 2014. O Ronan vai responder para você aqui, só o seguinte, só para passar para o Ronan. Ele comprou antes de vender. Né? Ele comprou o imóvel. O contrato, depois sim. Que vendeu o outro. Perfeito. Certo? Deixa o Ronan comentar aqui. Vou ter o seguinte: primeira operação. A venda de imóvel, de lote, não há isenção. Da maneira por adquirir um outro residencial. Só se tratar de imóvel residencial. Se é lote, não tem isenção.
certo? Ok, vamos pela lei do Fábio, daquela de 440 mil, né? Mas Imóvel aqui se residencial. trata de imóvel residencial. Ok, lote. O seu é lote. É diferente. Você falou que é lote. Lote. Então não é residencial. Aquele 440 mil é imóvel residencial. Então, o lote não considera Não, imóvel senhor. residencial. O lote não. Se você comprou através de imobiliária, se Sim. ela informa ou não a Receita Federal através da DIMOB, o contrato é o documento idôneo, não importa a escritura, mesmo que essa escritura venha a ser lavrada 2 anos na frente. Considera-se o contrato como documento hábil para você informar o imposto de renda. Agora, você tinha um lote, comprou o lote dentro desse exercício, terreno urbano, que não é casa, vendeu para comprar um imóvel residencial. Não é isso? Não. Você vendeu o lote e comprou outro lote? Outro lote. Sim. Então aí não tem isenção. A isenção só se estiver abaixo do limite. Ou se realmente também você vendeu e apurou o imposto, não deu para pagar o imposto. Então você não tem como vender o imóvel, o lote e ficar isento de pagar o imposto de ganho de capital. Esse imóvel já existia anteriormente. Não importa se ele já existia anteriormente. Ele não está no campo não se trata como único bem imóvel. Isso é quando único bem imóvel é residencial. Eu acredito que eu não estou enganado. Espera só um pouquinho. Deixa o Fábio achar uma perguntas e respostas. Eu estou no perguntas e respostas da Receita Federal. Vamos ouvir aqui a E opção. aqui fala: alienação por valor igual ou inferior a 444 mil do único bem imóvel que o titular possua individualmente, em condomínio ou em comunhão, independentemente de se tratar de terreno, terra nua, casa ou apartamento, ser residencial, comercial, industrial ou de lazer, de estar localizado em zona urbana ou rural, desde que não tenha efetuado nos últimos 5 anos outra alienação de imóvel a Fábio, qualquer título. Só que ele comprou um outro imóvel, tinha 2, né? No ano de 2003. Aí já é outra particularidade. Eu estou falando que não se trata só de residência, pode ser lote. Ok. Então, essa lei é se ele tivesse um único imóvel, né? Eu concordo com você. Isso. Mas ele comprou um outro contrato. É 5 anos, viu, esse imóvel? Tem mais de 5 anos. Ele tem 2 imóveis, Não, então, esse né? caso que tá Um à falando, vista, quitado, e outra prestação. É 5 anos. Ele não tem feito qualquer notificação em 5 anos, ele pode vender esse que ele tinha 5 anos atrás por 400 mil sem tributar. Everaldo, ele comprou um outro imóvel no ano passado. Tá bom, comprou. Mas aí não é único mais. Não é único. Espera aí, pessoal. Ele vendeu agora, em 2014, vendeu o lote à vista. Se ele tivesse vendido esse lote antes de comprar esse outro, esse lote ele tinha mais 5 anos? Tinha. Não fez qualquer negócio de 5 anos? Não. Então, 400 mil, o Fábio está certo. Agora, se ele comprou, né? Na declaração, agora eu vou declarar o imóvel quitado e o que eu comprei o ano passado, a prestação. Sim. Então não é o único imóvel, Fábio. Não. Fábio, repete aí a pergunta e resposta, Fábio. Tá certo, meu. Fábia, a pergunta e resposta. Qual que é o número da pergunta aí? Isso é velho. 534. Item 534. Item 3. Deixa eu ver se é o 3. Item 3. Ronan, então eu pago o ganho de capital? O fato de ser através de contrato ou escritura, você vai considerar o documento de transação, que é o contrato. É o 534, a pergunta e a resposta. Paga o ganho de capital. Sabe? Ok. Quer falar ainda? Walterlô, e ele está na declaração de imposto de renda dele, né? Tá. Lançada a Mas custo eu tô vendo a histórico. Receita Federal, né? Só com o valor baixo, 10 mil reais. Vendeu por 120 mil agora. O mal você ter comprado antes de vender. Foi. Mas o negócio foi bom na compra, não podia perder. Traz o microfone aqui pro Geraldo aqui, ó. Não, é o que ele falou. 88. Durante 5 anos ele não teve nenhuma transação e ele tinha um único imóvel. Se eu vender ele, eu não tenho até 450 mil, não tem tributação. 5 anos. 5 anos. Espera aí.
durante 5 anos. Se esse lote fizer parte também do patrimônio dele, me parece que de 1970... E 8. Parece que 70 ele estaria isento também, né? Tá. Aí vai pela tem correção. 70, tem a correção que ele tem tudo dele. Porque tem a correção. Vamos passar para frente aqui. Peraí. Dá, Geraldo, aí, CFOP. Eu coloquei CFOP da seguinte forma. O CFOP 1101 é aquisição para industrialização ou produção rural. Correto? Aí, agora que eu vou fazer a pergunta. A produção rural, ela compra as mudas de laranja, compra o fertilizante para formar o quê? Formar os pés de laranja, que são as máquinas produtivas. Isso. Bom, aí, então, esses pés de laranja, ele passa a ser um estoque. Sim. Eu entendo que seria nem estoque, um imobilizado, né? Então, é produto em acabamento, né? Então, aí a minha pergunta é o seguinte: quando eu compro a muda de laranja, quando eu compro os fertilizantes, as coisas para formar a máquina, que é o pé de laranja, eu vou lançar no 1101 ou no 1551? 1101. Que ele vai ser. Você vai vender a laranja, né? A não ser. Olha, não, peraí. A não ser 2 pontos. Você vai constituir um bem. Cultura permanente. Permanente. Aí, se a cultura ela tiver mais 5 anos de vida, ou coisa parece que ela vai lá para o imobilizado. É como se fosse um caminhão. Eu comprei um caminhão, ele vai lá para o imobilizado e ela vai produzir. Então, tudo que você comprar, ele vai para o imobilizado. Quando você for vender, você vende a laranja, mas produzido pelo aquele bem permanente. Porque eu estava até fazendo o lançamento 1101. Agora, só que me surgiu a dúvida. Eu imagino o seguinte, que quando você compra a muda de laranja, até ela começar a produzir, você está formando a máquina. Aí, quando ela começa a produzir, aí você não vai formar mais a máquina. Aí já seria custo. Então, eu estou entendendo que talvez seria a melhor forma. Até a formação do pé de laranja, até ela começar a produzir, seria o 1151. Aí depois que ela começar a produzir, aí que eu jogaria no 1101, porque aí já passa a ser custo da produção. Você tiraria do imobilizado e levaria para o estoque. Que, Geraldo, é o seguinte: quando você está formando, você está com seu bem permanente em formação. Então, você vai lançar tudo nessa conta, enquanto ela não começar a produzir ainda, você está com ela em formação. Mas você passa ela para bem permanente. Se você estiver no lucro real, nessa hora você pode lançar ela depreciação total, como custo, né? Como custo total, depreciação total, e cada mês você vai recuperando pela depreciação normal que você fizer. Correto? Então, quer dizer, é igual bovinos. Bovinos, quando você está ainda em produção, você está com ele no estoque. Aí você vai definir, vai para a matriz ou para onde que vai? Aí você transfere ele para imobilizado. Tá? Enquanto você não começar a produzir, você está com ele em andamento ali, só fazendo o seu produto permanente ali só os bens permanentes seu. Seria uma conta temporária em formação lá no estoque. Porque na contabilidade eu estou julgando. Cultura permanente é informação. Eu estou colocando lá. Cultura permanente é informação. Geraldo, dá um palpite aqui. Aqui o Marcelino falou muito bem, Geraldo. Se você colocar ele lá no estoque, o que vai acontecer? Quando você começar, você só vai pegar esse produto de venda, esse mensurar quanto que é o que vai vender, quanto que foi o CMV daquilo, só que você vender. Agora você vendeu, quanto for você vender, você não sabe, porque ele continua produzindo. Agora, lançou no permanente, não. Você chega, vai haver o quê? Quando a laranja, depois de tantos anos, ela começa, não é depreciar não que fala não, ela começa, é outro nome que fala, não?
É depreciação mesmo? Depreciação. Então, ele vai depreciando. E você vai depreciando e joga como despesa. Então, eu acho que é melhor você colocar como matéria-prima no ativo e colocar todo ano, colocar despesa para você poder, quando você vender, todo ano vai pegando os 10% ou 20%, vai verificar quanto é a vida útil daquele bem. Quando ele acabar o bem, automaticamente esse bem, ele vai acabar, né? A laranja. Tem uma vida, né? A laranja ela dura até 20, 25 anos, o pé de laranja. Deprecia. Agora, eu estou imaginando a questão do qual CFOP que eu vou aplicar. Porque se os pés de laranja tivessem já formado, produzindo, aí eu entendo que aquilo que eu estou aplicando nele já é custo para ele produzir. Que ele não está formando mais, ele não está formando a máquina. Porque até eu fabricar, que eu estou fabricando a máquina primeiro, até fabricar a máquina, então eu entendo que não seria o 1101. Porque eu estou fabricando, então ele tem que ser imobilizado. Aí quando ela começar a produzir, aí já a máquina já está fabricada, aí ela vai produzir. Aí que eu aplicar nela, aí eu entendo que já seria no 1101, já seria o custo. Geraldo, se eu colocaria como custo, se todo ano eu precisasse colocar aquele insumo todo ano. Precisa. Então, se você for todo ano colocar, aí sim, aí você pode colocar como custo. A muda de laranja, ela é adubada 3 vezes ou mais no ano. Esse custo você pode colocar como custo. Pois é, mas essa adubação, eu entendo que até a formação dela, quando ela começar a produzir, então eu tenho que imobilizar isso aí. Exato, concordo. Então até formar é o 1551. Após formado, aí que eu vou para o 1101. Concordo. Vamos ouvir a Divina lá. Vamos ouvir a Divina lá, que está muito zum. Geraldo, essa plantação sua lá é um investimento que você está fazendo. E esse investimento requer fomento, ele requer o adubo. Esse adubo, ele não vai agregar ao produto, ele vai fazer uma formação. Eu colocaria no 1556, colocaria lá em investimento pomar de laranja, pomar disso, pomar daquilo, por quê? Essa matéria, ela é orgânica, ela vai para o solo, ela não vai agregar o pé de laranja. É como se você tivesse um plantel, se tivesse a criação de bovinos e você desse a comida para ele, aquele alimento lá, a ração. Aquela ração, para onde ela vai? Ela não fica agregada naquele produto, ela devolve para a terra. Então ela não fica agregada. Se eu fosse você, eu colocava investimento e todo o adubo e inseticida, eu não sei como é que você chama lá, né? Para a manutenção daquele pomar, sim, é um custo que você tem, ou seja, um insumo que você faz para poder fazer esse investimento. Quando ele começar a produzir, aí sim ele será imobilizado, que os frutos serão que é a mercadoria que você vai vender. É como você tem uma matriz. A matriz é imobilizada, mas a matriz, enquanto ela é jovem, que não produz, ela fica lá no investimento. Depois é que ela vai para a área da comercialização. Ok, o Geraldo Marcelino troca ideias aí, depois traz... Beleza, uma colocação. Eu discordo da nobre colega, eu entendo que é custo. Não, discorda não. Custo, como o Geraldo colocou, vai lá para o imobilizado. Agora, se fosse gasto com propaganda, que fosse despesa, aí não agregava. Certo? Eu vou dar mais uma estudada, que eu tenho uma matéria lá. Eu já fiz tempos atrás. Eu vou trazer a resposta fundamentada, viu, Geraldo? Se for gasto com armazenamento, propaganda, comissão, despesa administrativa, honorário, essas coisas, aí tudo bem, não vincula. Mas se for fertilizante, essas coisas, imobilizado é custo. No meu entendimento. Custo imobilizado? Ok, passa o meu... O Zé Pereira aqui. Fábio, não. Custo mobilizado. Colega, custo, você falou a palavra certa. Insumos e custo, está lá dentro do custo da manutenção do pomar. Pois é. O Geraldo quer dizer que ele vai aumentar a vida útil dessas laranjas? Não. Ele está mantendo, ele está formando o laranjal. Aumenta a vida útil, sim, o fertilizante. Não, bebê, ele está formando o laranjal. Aquele insumo é para... Ele não vai agregar valores. O pé de laranja vai ficar mais valorizado ou menos valorizado com o insumo?
Vai produzir mais. Não, ele vai fazer a manutenção, ele está fazendo a formação. Então, ele é insumo, quer dizer que ele é custo do laranjal. Isso não vai ter custo nenhum. Eu vou trazer isso fundamentado, porque ficar na discussão vazia não vai adiantar. Vou encerrar com o Geraldo aqui, vai lá. Encerrar com o Geraldo aqui. Geraldo, junta você e o Marcelino aí e traz... Peraí, deixa, depois você fala no microfone. É o seguinte, depois você fala no microfone. Para mim... Peraí, Zé, depois você fala. Para gente formar o pé de laranja, vou citar um exemplo. Esse cliente meu, e quando ele plantou os pés de laranja lá, ele me deu umas 10 mudas de laranja. Eu plantei lá, não adubei não. Está desse tamanhozinho, está dando 2, 3 laranjas a cada pé. O que ele plantou na mesma época, está desse tamanho e carregadinho de laranja. Então, a adubação é necessária para formar a máquina. Então, eu entendo que até a formação do pé de laranja em produção, até a produção, vou imobilizar ele, sim. Vou imobilizar. A partir que ele começou a produzir, aí a adubação que eu vou colocar nele já é para ele produzir a laranja, já não é para formar ele. Aí sim que vai para o investimento. Tá certo. Que eu estou entendendo dessa forma. Põe esse assunto na pauta da terça-feira que vem aí. Vai Zé Pereira. INSS. Boa noite. INSS. Um amigo meu fez uma pergunta para mim hoje. Eu falei, não, eu prefiro até deixar lá para botar na pauta, porque é uma pergunta em 4. Uma pessoa estava trabalhando e teve baixa na carteira dela. Ele pergunta o seguinte: essa pessoa que foi dado baixa na carteira, que não está trabalhando, ela pode ser autônomo? Pode começar a recolher como autônomo? Aí ele fala, se ele recolhendo como autônomo, ele precisa colocar alguma profissão específica? E qual o percentual que ele tem para recolher? Passa para o Geraldo aí, que o Geraldo já solicitou. Deixa eu ver se eu entendi. É porque ele tinha uma carteira assinada, estava contribuindo. Ele quer continuar. Ele realmente está exercendo uma atividade? Se não tiver, então ele recolhe como facultativo. Porque o facultativo, se ele fizer um cadastro, recolher como autônomo, ele tem que provar que ele está trabalhando naquela atividade. Agora, se ele recolher como facultativo, ele não tem que provar nada. Simplesmente ele teve o direito de recolher como facultativo, porque ele era inscrito na Previdência. Continua recolhendo facultativo. Geraldo, só para perguntar, o facultativo tem tempo determinado? Como assim? Ele pode contribuir... Pode. Eterna? Pode. Agora, se algum dia ele começar a exercer uma atividade, aí é bom, às vezes, ele mudar, porque quando ele tiver... Outra coisa, se ele estiver recolhendo como autônomo, a própria prefeitura pode exigir dele o ISSQN. Agora, se ele é facultativo, ele tem uma renda de aluguel, ele tem uma renda de qualquer coisa, ele vai pagar facultativo. Okay. Ele não está exercendo atividade. Não, tranquilo. Eu só queria saber o tempo do facultativo. O que eu ia fazer para você é a mesma que o Eli fez. Então tá, se ele é facultativo... Fala no microfone aí, senão... Pessoal. Se ele é facultativo, se ele passou a ser facultativo, e depois ele voltou a trabalhar com a carteira assinada, tá? A ser o 01, que é empregado, tem alguma coisa? Ele tem que pedir algum período para voltar? Isso aí conta? Está dentro? Se ele estiver pagando como empregado, ele está pagando como facultativo, é porque ele não está trabalhando. Ele está contribuindo facultativo para ele não perder o vínculo. Aliás, porque o vínculo, inclusive, ele estende, mas ele quer contribuir para contar tempo de contribuição para aposentar. Então, se ele está desempregado, recolhe como facultativo. Se ele voltar a trabalhar, aí pode deixar de recolher facultativo. Não tem problema nenhum. Não, aí eu não vejo necessidade disso, não. Ok. A hora que quiser ir na Previdência, vai no 135, é bom. Não, para recolher, não. Para recolher não tem que ir na Previdência, coisa nenhuma. Vai lá no site da Previdência que tem essa questão que você está perguntando lá. Ok. Tá. Eu te pergunto, o percentual seria os 20%?
Facultativo é. Como facultativo, 20%. Como facultativo, o autônomo é 20%. Não precisa ser 20%, ele pode recolher facultativo os 11%. Só que aí a questão da aposentadoria por idade. É o tiro pela culatra, né? Porque às vezes vai pagar 11, né? Nunca mais ele vai. Lá atrás, o dia que ele resolver aposentar com mais de um salário mínimo, tem que retroagir e pagar a diferença. Então é recomendável recolher os 20%, mas não é obrigado a recolher os 20%. Pode recolher os 11%, só que aí vai aposentar por idade. Então é recomendável os 20% facultativo. Correto. Passa aqui. Mais ele aí? usa, não estou terminando, são 4, lembra que eu falei? 4. Mas já falou 6. Pera aí, rapaz. Falou 6. O código, então, seria o código do facultativo, né? Outra coisa, se ele recolher como facultativo, se ele está recebendo parcela do seguro-desemprego, tá? Isso aí automaticamente seria cancelado? Não. Vamos ver. Enquanto ele recebe seguro-desemprego, nesse período, ele é segurado da Previdência e conta tempo de contribuição. E se ele se inscrever no Cine, também vai contar 2 anos para frente, também como contribuição. Agora, estará contribuindo adicional. Tem sentido? Espera aí, fala no microfone aí. Passa o microfone para o Geraldo. O que eu estou falando está toda semana na TV Serra Dourada. A maior autoridade previdenciária de Goiás, toda semana, acho que na quinta-feira, ela dá na hora do almoço uma entrevista lá falando essas coisas. Você está equivocado. Ele tem a qualidade de segurado, não conta para o tempo de contribuição, não. Se a pessoa ficar desempregada, ele tiver menos de 10 anos de contribuição, ele tem 1 ano de qualidade de segurado para todos os seus benefícios. E se ele deu entrada no seguro-desemprego, prorroga mais 1 ano, vai para 24 meses, na qualidade de segurado, não de contribuição para contar para o tempo de aposentadoria. Correto? Eu peço a você que acesse a TV Serra Dourada, pega lá a palavra desse funcionário da INSS, ele falando essas palavras que eu estou te dizendo. Vamos para frente. Espera aí. Conta tempo de contribuição. Essas palavras. Vamos pesquisar e nós vamos ver direitinho. Vamos. Essas palavras, pode marcar com ele, que ele vem aqui. Ok. Qualidade de segurado é uma coisa, agora contribuição para contar tempo de aposentadoria é outra, tá? Ok, vamos elucidar isso aí. Zé, acabou, Zé? Mais uma aí, Zé? Não, né? Aqui, ó, com o Rally aqui, ó. Seguro-desemprego, ó. Vamos ouvir, pera. O empregado que trabalhou 5 meses agora recente e teve um emprego de junho de 2012 para trás, de 1 ano e pouco, sei lá quanto tempo. Agora, para ele foi mandado embora agora, ele tem direito a seguro-desemprego? Responde aí, Wanda. Não? Quando ele trabalhou no emprego anterior, ele ficou... De imediato, ele ocupou outro emprego? Não foi imediato. Ele teve intertício lá de quantos meses? Quando ele saiu do emprego anterior, ele não gozou seguro-desemprego. Correto. Ele pediu as contas, não trabalhou mais. Agora ele trabalhou 5 meses em outra empresa e foi mandado embora. Ele nunca recebeu o seguro-desemprego. É só preencher o seguro-desemprego com o tempo anterior, que a Caixa Econômica não... Pois é, nesse período agora tem só 5 meses. 5 meses. Tem? Por quê? Deixa eu ver a divina lá, de seguro-desemprego lá. Peraí, Fábio. Deixa a divina responder lá. Eu sei que recebe, agora esses 6 meses aqui que eu não estou sabendo.
Vamos ouvir lá, Divina. É o seguinte, quando ele trabalhou em 2012, a mesma pergunta que ele fez, ele ficou mais de um ano afastado? É porque quem paga o seguro-desemprego é a Previdência Social. Através lá do CNIS, ele saberá que ele trabalhou. Quando ele saiu lá em 2012, ele terá, ou o empregador é obrigado a fornecer a folha do seguro-desemprego, ainda que ele não entra em benefício do seguro-desemprego. Aí, quando ele voltar novamente com esse outro, dependendo do tempo, igual ele falou, acumula sim. Vai ter que saber o tempo. É muito simples. Quando ele saiu agora, com a rescisão dele, tirar o FGTS, a Previdência Social, ela é migrada com o FGTS, ela verá, porque ela tem o código de dispensa do empregado sem justa causa. É só de pegar, eu nem sei se precisa, mas cada lugar que você vai, eles exigem uma coisa, né? Que são estagiários. É bom que ele leve o seguro-desemprego anterior, ainda que não em gozo, mas ele tem que ter o papel, a firma é obrigada a entregar para ele, e pega o novo seguro-desemprego. Como eu disse, é a Previdência Social que paga o seguro-desemprego, então ela tem esse controle, ele tem direito sim, acumula sim. Acumula. Agora tem que ver essa questão que o Ivandro levantou aí dos 6 meses parado. Ele pediu para sair. Tá bom. É, mas tem sim. Não. Se ele pediu para sair, ele não tem o seguro-desemprego. Tem. Mas os últimos 36 meses é que vai contar a contribuição dele. Se ele tem nos últimos 36 meses, só que ele tem que ter 6 meses sucessivos aqui agora. Não, Ivandro, ele foi dispensado do último emprego. No segundo lá que ele pediu para sair. Esse agora ele foi dispensado. É. E no outro anterior ele pediu demissão. Ele pediu para sair. Quando ele pediu para sair, ele não gozou, mas logo de imediato ele entrou nesse outro. O Ronan achou um artigo aqui, peraí. Mas... Um ano depois. Deixa o Ronan ler esse artigo. Rale. A Lei 7.998 de 90. Deixa eu ver. Lei 7.998. Aqui não. Aqui, ó. Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove. Item 1. Ter recebido salário de pessoa jurídica ou pessoa física, ela equiparada relativo a cada um dos 6 meses imediatamente anterior à data da dispensa. Ter sido empregado de pessoa jurídica, é isso aí? Ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física, ela equiparada, ou ter exercido atividade legalmente reconhecida como autônoma durante pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses. 3. Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada previsto no regulamento dos benefícios da Previdência Social. 4. Não estar em gozo de auxílio, desemprego e não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. É isso aí. Então, olha essa lei aí. Só tem esse livro aí, não tem mais item. Não, então acho que ele não vai enquadrar, não. 24 meses. Tem mais item. Aí tem o item 5, parágrafo 1º. Não, é só isso aí. Só isso. Tá. Vamos ler lá direitinho e verifica isso. É a resolução Codefat. Olha lá, vamos escutar aqui, o Ivandro. Fala aí, Fábio. Não, isso aí está previsto na resolução 467 de 2005 do Ministério do Trabalho. Ah, tá. Então dá o artigo e a... Aí a lei, ó, 7.998 de 90, artigo 3º. Ok. E a resolução lá do Fábio. Vamos aqui com o Djalma aqui, ó. O Djalma vai ser rápido, ninguém vai ajudá-lo, não. Hold. Eu fui procurado por um cliente, tem alguns dias, eu tenho que dar a resposta para ele. Eu estou precisando saber como é que funciona uma hold familiar. Alguém sabe me dizer? O que é holding? Ronan sabe. Eu não sei, mas você liga amanhã que meu filho te fala, sabe? Anota o telefone aí, sabe? Eu não vou falar, cara. Deixa eu... 3251-5155. Djalma, fala com o Renan lá, vai te falar. 3251-51 novamente, 55. Deixa o Leandro comentar alguma coisinha ali.
O nome dele é Djalma, né? Djalma. Djalma, teve uma situação dessa que eu tive que estudar para mim, com um cliente que estava querendo montar isso aí. A hold, a priori, ela vai controlar, ela vai administrar um grupo de outras empresas. Ela fica lá no CNPJ, lá na natureza, lá. Ela aparece holdings. Aí, no objeto do contrato social, é que você vai mensurar a tributação dela. Se ela for administrar, se ela for só administrar, fazer administração de recebimento, de contas a pagar, vai seguir aquela tributação lá normal, PIS, 0,65%, 3%, os 32 vezes 15 lá do IR e os 32 vezes 9 da contribuição. Ela é uma empresa que controla, que vai controlar com outras empresas, vai contas a receber, passar contra-cheque para funcionário, distribuir na época certa, na época correta, pelo menos isso. Djalma, pode ligar lá, o Renan, advogado, contador, ele tá bom nisso aí, sabe? Ok, então vamos passar para frente aqui, que nós estamos com o tempo escasso. Nicanor aí, perto do você, Djalma. Aqui, Fábio. Distribuição de lucro. Minha pergunta está quase ligada à dele. Tem uma empresa, ela tinha 5 sócios. 2 sócios venderam 84% das ações, das cotas, para uma empresa. Constituíram a empresa e compraram esses 84%. Bom, em dezembro foi distribuído o lucro. Esse lucro, 84% vai para a empresa que comprou as cotas. Eu pergunto, essa empresa que comprou as cotas, ela teve um lucro. Ela teve um rendimento, quer dizer, teve um lucro. Esse lucro pode ser distribuído novamente? Eu entendo que essa empresa é um holding, não é? Não, ela é uma controladora. Ela é uma controlada e uma controladora. Quem saber qual que é a controlada e qual que é a controladora. Fala, professor. Bem, colega, ela é sócia de uma pessoa jurídica. Ela distribui o lucro. A lei fala que o lucro distribuído à pessoa física ou jurídica está isento de qualquer tributação. Ela entrou com esse lucro na pessoa jurídica dela. Ela pode distribuir também sem qualquer tributação. Agora, com essa medida provisória, Instrução Normativa 1397, agora a partir desse ano... 627. Medida provisória 627. Não, a IN tem a 1397, que tributa, fala sobre o tributo distribuição de lucro de pessoa jurídica. Aí nós vamos olhar isso a partir de janeiro agora, né? Justamente. 2014. Aí é outro mil. A não ser que ela tenha que RTT, modificou muita coisa ainda essa medida provisória, mas a gente até eu discuti com o Viel, lá com o Viel, ele entrou nesse assunto, mas não entrou profundamente e especificamente nesse caso. Vamos analisar mais específico aí. Ok. Depois nós vemos, então, Nicanor, aí com o Veraldo, tá? Com o Nelson aí perto aí, ó. Desoneração da folha. Precisamos saber quem é que faz alguma empresa, porque nós temos uma empresa que a partir de janeiro ela entrou na desoneração. Como aproveitar na CEFIP os créditos retidos na nota. No nosso programa já foi feito, está normal. Né? Aí quem já fez isso aqui para dar uma orientação? Fala de novo aí. Faz a pergunta de novo aí. Como que faz? Compensar. Você quer compensar e desonerar, né? Porque na realidade a própria CEFIP lá, o nosso programa parece que está calculando normal. Nosso programa está normal. Pois é, ele calcula normal. Aí você vai na CEFIP, tem aquele outros créditos, não, como é que chama lá? Outras compensações, compensação. Aí vai lá na compensação, você põe o valor da desoneração. E aí o campo das retenções, salário família, salário matéria, continua o mesmo. Agora é o seguinte, ô Ivandro, eu fico preocupado que o Leandro trouxe uma situação aqui, ou você já resolveu? É o seguinte, a empresa, ela tem
uma parte dela é desoneração e outra parte não é. O que o Leandro está falando, que quando ele for pagar 3%, 2%, ele tem que pegar toda a receita da empresa. Não é só aquela parte proporcional. Olha, já almocei. Não, na realidade, você vai desonerar. Quando você tem a departamentalização correta e contabilmente você apura isso, você vai fazer proporcional à sua... Aí, ó. Eu li esse negócio aí, mas... Não é KNAI, ó. Vai desonerar o KNAI. Ah, vai desonerar o KNAI. Mas ela tem outro KNAI. Isso eu achei meio esquisito, né? Depois... Quer dizer que, vamos supor assim, amanhã eu vou a empresa do colega lá, ela tem uma parte desonerada que representa 10% da empresa. A sua empresa é total, Nelson? Ou é proporcional? Total. Tem outra receita ou só... Não, só de... Só da desonerada mesmo? Mas vamos dar um exemplo dele lá. Eu não estou falando que eu quero ver. Construção de redes elétricas. Construção. Construção de rede elétrica. Vamos imaginar assim, que a atividade dela, que é desonerada, seja 10%. E ela teve uma receita das outras estrondosa. Então eu só posso desonerar os 9, eu vou desonerar só os 10, pagar o INSS menos, e quando eu for pagar no DARF, eu vou pagar sobre o total. Beleza. Você está doido. Peraí, deixa. Então, rapidinho aí, Fábio, que eu tô com isso não é benefício, não, isso vamos ouvir ali o Fábio. Não, ele está querendo saber como é que faz a compensação dos 20%. Aí já entendeu ali. É porque tem o ato declaratório executivo 93 de 2011. Ato declaratório 93 de 2011. Você dá só uma olhada se ele ainda está em vigor, porque ele orienta essa parte aí. Ok. Deixa eu passar para o Glaucione aí, ó. IN 14/36. Eu queria saber se tem algum Quem companheiro... que é IN? Eu não estou lembrado dessa IN, não. Isso são normativas sobre retenção de 3,5% ou 11%. É porque esse mês agora eu fui fazer o Simples Nacional, eu tenho uma empresa que presta serviço de construção civil. Aí, quando eu fui gerar o imposto, aí lá no porque ela faz parte do anexo 4. Aí deu informação que não tinha dado no ano passado. Sobre era sim ou não sobre essa IN. E aí eu peguei e falei que não. Aí continuei. Eu queria saber se alguém aqui fez e como foi o seguinte, foi determinado da seguinte forma, porque entrou em vigor em abril, né, de 2013. Tem uma escala, né? Mas entrou em abril de 2013, as construtoras. E o que ficou determinado é o seguinte, todas as CEI feitas depois de abril, ia descontar 5,5, ou 3,5, né? Você falou 3,5? 3,5 ou 11. É 5,5 aí. Não é 3,5? Não, é 3,5. É 3,5 ou 11. É 3,5? Me deu um branco aqui agora. Mas para mim era 5,5. E as CEI tirada antes de abril, ia ser os 11. Tá? Isso está na... Eu tenho um parecer lá detalhando a respeito disso aqui. E os órgãos públicos, principalmente, nenhum está aceitando fazer os 3,5. Você tem que brigar, levar, falar, não interessa, você quer prestar o serviço, é 11%. Aí o cara aceita os 11% porque é imposição, infelizmente. Certo? Aí você compensa os 11. Mas aí, essa pergunta que, então, lá no Simples Nacional, que não estava perguntando, que está perguntando agora, então não. É do Simples a sua, né? Essa outra é do Simples Nacional. Essa do Simples presumido, não. Vai não. Pois é. Alguém sabe alguma coisa aí da construção? Tem esse. O que eu sei é isso. Nas construtoras, a CEI tirada depois de abril, é a mesma coisa. No Simples também. Agora a questão dessa IN constando lá que no Simples eu não sei. Ela foi assinada 30 de dezembro de 2013. Agora eu estou com um problema lá que tem uns órgãos lá que não quer fazer os 3 meses. Já mandei a lei, já mandei tudo. O cara falou, depois eu compenso. Fala. Bem, deixa eu entender. Você está questionando que a empresa
tem que dizer se estava com retenção de 3,5 ou 11. É porque essa pergunta que surgiu agora nessa Na CFIP? Não, na CFIP não. Na hora que foi calcular o Simples Nacional. No Simples. Certo, é porque as empresas do anexo 4 contemplam a construção civil, lá no Simples Nacional, né? Elas, mesmo estando no Simples Nacional, elas passaram a ser beneficiadas com a desoneração. Porém, né, de 1º de maio a 31 de outubro, foi quando perdeu a vigência a lei complementar, e depois saiu a 1436. Isso. Ela falou o seguinte, dizendo que, porque na lei facultou o seguinte, quando a lei retornou o benefício, ela facultou. Se você pagou a Previdência Social em dia do mês de julho, você poderia optar, ficar com a desoneração ou sem. Se você ficou de julho até outubro com a desoneração, então a retenção devida é 3,5. Se nesse período você ficou sem pagar com a desoneração, a retenção é 11. Né? Agora, aí tem que ver as situações, se realmente a obra está beneficiada, se tem a data do SEI, né? Na verdade, a construtora não aceita, né? Eles querem reter 11%, eles não aceitam 3,5%. O problema aí já é com a construtora, né? Aí já é outra briga. 554, 12.554. Vamos, passa aí pro Herculano aí, ó. Ela está revogada. Remuneração 800? sindical. Seguinte. Essa é para você, ó. O Sindicato de Trabalhadores de Serviço Público. Tem os diretores lá, todos funcionários públicos. Eles são remunerados. Essa remuneração pode-se reter os 11% e recolher juntamente com os 20%? Diretor do sindicato não pode ser remunerado, a não ser que ele preste serviço diretamente, chegar em jeton. Que jeton? O que é jeton? Coloca-se o ponto, ele ficou à disposição do sindicato, determinado tantos por cento, certo, para ele, para a disposição que ficou do sindicato. Ele não pode ter remuneração nenhuma. Mas não seria só aquelas entidades beneficentes, não? Todas. E sindicato, inclusive, está no regulamento, a isenção é essa determinação. Não pode ser remunerado. A remuneração dele é o quê? No caso meu, eu fico à disposição do sindicato, eu bato ponto para receber o jeton. Remuneração, por ser presidente, por ser diretor, não pode. E como que esses sindicatos... E o jeton sofre os 11% de retenção e paga 20%. Vai. E aí o sindicato paga mais 20%. Que a maioria desses sindicatos aí, os diretores deles são remunerados. E agora, mas se ele não tem o jeton, está ilegal. E se recolher? Não, ele tem que ser jeton. Vai lá, bate o ponto todo dia. Ele para todo dia bater o ponto? Vai, todo dia está lá. Então é jeton. E eles não são empregados de outras empresas? São funcionário público. Então não pode. Tem que ficar à disposição do sindicato. Ele ficou à disposição do sindicato tantas horas, ele está trabalhando lá? Não pode. Pois é, ele é determinado. Ele pega uma licença e fica, por exemplo, dois anos lá no sindicato. À disposição do sindicato. Aí ficou à disposição. Isso. Então é jeton. Tem que ter a fichazinha do ponto. É porque ele já está ocupando um cargo numa outra empresa ou outra função na outra empresa. Então ele está à disposição do sindicato, prestando serviço. Então seria o jeton. Esse jeton faz a retenção dos 11% se ele não tiver já contribuindo com o teto. Se ele estiver contribuindo com o teto, ele não vai sofrer a retenção. Aí só o sindicato vai incumbir da obrigação de pagar os 20%. Então, se ele já estiver contribuindo com o teto, não tem necessidade. Não tem necessidade da retenção. Aí você faz a retenção só de um imposto de renda e recolhe os 20%. É isso aqui que você estava falando? Então tá certo, obrigado. A um CNPJ, que ele já tem correto. Servidor público. É diferente da Previdência Social. Deixa eu falar um negócio aí. Gosto de falar, né? Seguinte. O Instituto da Previdência Social do Servidor Público é a Lei 812, não é isso? Correto. Federal. O estadual, não sei, o municipal, não sei. Eles são diferenciados. O estadual? Tá. É 12.605, é um negócio assim. Então, lá ele tem uma contribuição diferenciada do regime geral, que é a Previdência Social. Eu acho que a Previdência Social vai cobrar sim. Você dá uma olhadinha, por favor, porque são regimes diferenciados. É renda. Renda não é renda. Jeton só muda o nome.
Mas é renda, né? Jeton. Aí eu acho que você vai ter que recolher sim. Você dá uma olhadinha. Porque você fala sobre a retenção dos 11%? Sobre o jeton. Ah, o jeton. Tá? Não, porque o regime é o Vai. regime geral da Previdência Social. Porque sindicato não é serviço público, é entidade sem fins lucrativos. Ele pede a imunidade constitucional se você colocar como prolabore, salário, aí ele perde a imunidade, que é aquela imunidade que os sindicatos têm. Correto, Everaldo? Correto. Viu, Everaldo? Não, para fim da imunidade sindical, se ele fizer como remuneração, ele vai perder essa imunidade que é constitucional, não é isenção, é imunidade. Agora, o que ele recebe, o desconto dos 11% vai até o teto. Agora, o pagamento dos 20%, aí... Mas você não pode trazer de lá um regime diferenciado para somar. Você dá uma olhadinha, por favor, tá? Tá bom. Bem, pessoal. Realmente, peraí, o que ele está falando? Ele recebe para o outro lado que é registrado. O que vai valer do Previdência Social é os 11% até o teto. Então, a remuneração dele no órgão público não vai servir para o INSS. Tá. Terça-feira nós estamos aqui, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite para vocês. Que artigo?